Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. E precisamos nos lembrar, nesse cenário tão lindo, do que é mais importante do que tudo. Deus te ama, Deus ama você que está me ouvindo. Está escrito, foi o próprio Senhor Jesus que diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não deixe de crer em Jesus. Há muita doutrina no mundo, muito ensino religioso, há muitas coisas boas, coisas complicadas, coisas controversas, mas o mais importante é que você crê que Deus te ama e que se você crê em Jesus, você vai ter a vida eterna com Deus. Não duvide disso. Então vamos orar para que nesse estudo o Espírito de Deus possa falar conosco profundamente e nos libertar de tantas coisas que nos fazem duvidar do amor de Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito, Senhor, esse pequeno estudo possa ter a confirmação, a aprovação do Senhor para benefício da nossa alma, papai, em nome de Jesus. Bem, como sempre, uma pequena revisão. É impossível estudar a palavra de Deus sem você se lembrar que todos nós estamos vivendo esse pequenino planeta, né? E não importa o que aconteça aí, coisas boas ou coisas ruins, epidemia, ou seja o que for, todos nós que habitamos nesse planeta temos uma vida curta neste mundo. Os quase 8 bilhões de pessoas que habitam nesse planetinha nesse momento, daqui a 100 anos, todos eles terão morrido. É impossível você desfrutar da palavra de Deus sem ter essa imagem na sua mente. É impossível crer nas palavras de Jesus, que diz que desceu do céu. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que você habita esse pequenino planeta. Você foi colocado aqui por Deus para buscar a Ele, para escolher se quer viver com Ele ou não. E lembrando que esse pequenino planeta está inserido nesse grandioso universo, onde existem bilhões e bilhões de galáxias, trilhões e trilhões e trilhões de estrelas presas nesse imenso universo, e o céu está depois disso tudo. E foi de lá que o nosso amado Senhor e Salvador entrou nesse universo, chegou até a Terra, nasceu de uma virgem por amor a você. Não se esqueça disso. Não deixe que as aflições desse mundo, as preocupações desse mundo venham perturbar o seu coração diante dessa grandeza de Deus e da nossa pequenez. E foi nesse planeta tão pequenininho, né, nesse imenso universo, que Deus plantou um jardim. Sim, antes de criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus preparou um lugar para colocar esse homem. E tudo que havia naquele jardim é para que o homem soubesse que Deus o amava. É como um pai, uma mãe que vão ter um bebê e arruma o quartinho dele, e colocam bichinhos, e pinta o quarto, e o berço mais lindo. O papai e a mamãe querem que quando o filho estiver naquele quartinho, olhando para aquelas coisas, possa começar a entender: papai e mamãe amam você. Isso é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é apenas um berço para Deus colocar esse bebê chamado ser humano, para que através desse bebê milhões e milhões e milhões e milhões nascessem e tivessem a oportunidade de escolher se querem viver eternamente com Deus ou não. Sim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois Deus criou a mulher, a imagem e semelhança do homem. E o homem ficou maravilhado, né?
e disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Meu Deus, que momentos maravilhosos devem ter sido esse, em que Adão e Eva desfrutavam de tudo que Deus criou, e Deus esperando que eles compreendessem esse mistério que ele escondeu e que nos revelou com a vinda de Jesus Cristo. Infelizmente, como muitos de nós fazemos, parece que o homem amou mais a mulher do que a Deus, amou mais a criatura, a criação do que a Deus, e fez a escolha errada, ouvir a mulher ao invés de ouvir a Deus. E então o pecado, essa coisa terrível que nos faz sofrer tanto, que nos humilha, que nos envergonha, que nos acusa, entrou na raça humana e entrou em Adão e passou a toda a raça humana. Infelizmente, Adão foi o primeiro a experimentar esse grande conflito. O pecado levou Adão a pensar que Deus não o amava. E ele fez uma veste e se escondeu no meio do mato, porque na viração do dia o Senhor vinha. Isso é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com a nossa alma. Ter medo de Deus, aquele que nos criou, aquele que nos ama. Não tenha medo de Deus. Resista ao pecado, essa coisa terrível que o pecado faz, de te levar a duvidar de Deus e tentar fazer vestes para se esconder da realidade. Mas ali mesmo no Éden, Deus pegou um animal sem defeito, que jamais morreria, porque não havia morte no jardim do Éden. Mas por causa do homem, a morte passou a toda a natureza, passou a todos os animais. O Senhor disse: maldita é a terra, Adão, por tua causa. Ela vai produzir espinho também, Adão. E o Senhor pega aquele animal inocente e sacrifica aquele animal, que é uma figura dele mesmo, que um dia seria sacrificado, se entregaria por nós. E o Senhor veste Adão e Eva, e eles, infelizmente, tiveram que ser expulsos daquele jardim maravilhoso, lavrar a terra e esperar a vinda daquele que o Senhor prometeu. Porque o Senhor prometeu, além de colocar as vestes nele, que da semente da mulher ele enviaria o nosso Salvador. É tão maravilhoso isso. 4.000 anos depois, Deus cumpriu essa promessa. E tudo que ele falou através dos profetas se cumpriu no nascimento de Jesus. Da semente da mulher, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Maravilhoso! Maria concebeu no seu ventre, pelo Espírito de Deus, o Filho de Deus. Jesus não poderia nascer do sêmen de Adão, porque Jesus nasceria em pecado como todos os homens, mas ele foi concebido ali pelo Espírito Santo, nasceu sem pecado nesse mundo. Sim, e andou por toda parte fazendo bem e curando os enfermos. Entre os judeus aparece esse homem maravilhoso, ensinando coisas maravilhosas que o ouvido humano nunca havia escutado. E este homem afirmava que existia desde sempre, como se ele fosse Deus. Ele afirmava que veio do céu. Ele afirmava perdoar pecados, todos os pecados, e sem perguntar nada para aqueles que foram ofendidos. Isso não é maravilhoso? Todas as pessoas que você ofendeu, Jesus te perdoa. E as pessoas que te ofenderam também, Jesus perdoa essas pessoas sem perguntar para você se você quer perdoá-las. Isso é maravilhoso. E ele pode fazer isso. E ele afirmava que veio dar a vida, sabe? A vida eterna a todo que crê nele, porque ele morreria pelos nossos pecados, seria sepultado e ressuscitaria. E ele cumpriu essa maravilhosa promessa. O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, morreu por todos os nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. O pecado não pode mais separar o homem de Deus. O que separa o homem da salvação eterna é ele se manter rebelde contra o amor de Deus. Por isso que João diz que todo que se mantém rebelde contra o Filho, a ira de Deus está sobre ele.
porque Deus não perdoa pecado, Deus julga pecado. Jesus foi julgado na cruz no meu lugar, no seu lugar. Por isso nós precisamos de Jesus para não ser julgados por Deus. Olha, não duvide, creia logo em Jesus Cristo. Sim, ele foi sepultado, mas venceu a morte, porque ele nunca pecou. Não havia pecado em Jesus. Ele entregou o seu corpo, e no seu corpo ele levou todos os nossos pecados. E ele foi sepultado, e ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscitou, como prova de que Deus aceitou o sacrifício dele por você e por mim. E assim que apareceu a Maria Madalena, assim como o pecado entrou através da mulher no jardim do Éden, a boa notícia teria que ser levada em primeiro lugar pela mulher. Então vocês mulheres, vocês têm a responsabilidade de anunciar como Maria Madalena recebeu de Jesus. Vai dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então eu convoco a todas vocês mulheres a fazer, a cumprir essa ordenança que Jesus deu para Maria Madalena e levar os homens, e levar a todas as pessoas essa notícia maravilhosa. Sim, e Jesus deixou a realidade dessa palavra catalassou, reconciliação, não é assim? E disse aos homens também: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, né? A boa notícia da reconciliação. Deus nos reconciliou com ele através de Jesus. Nós devemos anunciar isso a toda criatura. Então vocês, homens, anuncie a reconciliação e creia nela para você poder anunciar. Esse grande conflito que a humanidade passa, e nós temos essa boa notícia, sabe? De que Deus ama o mundo, Deus ama o homem, enviou Jesus para reconciliar, não há mais nenhuma condenação. Então, minha irmã, meu irmão, homens e mulheres, anuncie a toda criatura e tire as pessoas desse grande conflito, dessa grande dúvida sobre o amor de Deus. E não se esqueçam de decorar Romanos, que diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, você já está reconciliado, viu? Não tenha medo. Quando você era inimigo, Deus te amou. Imagine agora que você crê, como você não vai ser salvo? Ah, meu Deus, quantas doutrinas que querem impedir as pessoas de entrar no céu. Creia em Jesus, creia que ele já reconciliou a sua alma com Deus. E olha que ele escreve aos Colossenses: porque Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É lá na cruz, não é nessa multidão de doutrinas que nós como humanos queremos impor aos homens. É lá na cruz que você tem paz com Deus. Olhe para a cruz, creia que na cruz Jesus reconciliou você com ele e quer você nos céus com ele. Olhe que Paulo escreveu aos Coríntios: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ah, como eu vejo essa palavra ministério ser usada errada. Ministério isso, ministério aquilo outro, ministério aquilo outro. Olha, o ministério que eu gosto é o ministério da reconciliação. Pregar o evangelho a toda criatura. Ame esse ministério também. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não saia por aí condenando pecadores, julgando as pessoas, discriminando as pessoas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não imputa aos homens nenhuma transgressão. Ele quer que você obedeça a eles. Esse ministério que ele confiou a você e a mim. E nos confiou a palavra da reconciliação.
É palavra maravilhosa. E Jesus, antes de voltar aos céus, disse aos seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Oh, meus amados, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, a maravilha que é você ser batizado, sabe? E que a quem pertence a glória da salvação é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então, na próxima aula, falaremos um pouco da maravilha dessas palavras de Jesus, batizando, fazei discípulos. Vamos estudar um pouquinho o que Jesus quis dizer com fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E, de maneira tão simples, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós vamos ver quão maravilhoso é isso. Ide, portanto, Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho ordenado. Então, não aprenda comigo. Se eu falar alguma coisa que Jesus não falou, não leve em consideração, viu? Confira tudo que eu falar e que qualquer pessoa falar com você com o que Jesus ensinou, e aí vai dar tudo certo. E ele deixou essa promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então falaremos sobre o batismo, depois falaremos sobre o ser discipulado e depois sobre a consumação do século. Então espere que o Senhor nos dê a graça de ter a oportunidade de fazer mais um pequeno estudo. Então, muito obrigado, um grande beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.